Tia, eu orei e Deus não fez. Você já ouviu uma criança falar isso? Ou talvez essa aqui, ó. Mas tia, a Bíblia não diz que se eu pedir em nome de Jesus ele vai me dar? Gente, essa pergunta eu não ouço só de criança não, até de adulto. Parece uma pergunta assim simples, né? Mas olha o tamanho do ensino que existe aqui. Às vezes nós ensinamos as crianças a pedir, e sem perceber, ela começa a entender a oração como uma lista de compras. Eu peço e Deus entrega, tipo iFood. Só que a oração, ela é muito maior, gente, do que isso. E se nós não ensinarmos isso enquanto elas são pequenas, nós podemos formar crianças que conhecem frases sobre oração, mas não aprenderam realmente a conversar e a confiar e se relacionar com Deus. Então hoje eu quero mostrar algumas formas bem simples e práticas de ensinar mais sobre oração, né, para crianças de 2 a 6 anos e que eu acredito que vai ajudar muito a gente. Orar, gente, é conversar com Deus. Para quem está chegando agora, eu sou a Luana, sou pedagoga, trabalho há mais de 15 anos diretamente com crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 4 anos. Também atuo no Ministério Infantil e tenho compartilhado aqui algumas experiências e vivências que nós aplicamos com as crianças e que tem dado muito certo. Ministros, não são fórmulas mágicas, são propostas, né, simples, muita delas com materiais que já temos em casa ou na igreja para transformar um ensino que às vezes parece abstrato em algo que a criança consiga ver, experimentar e levar para a vida. E hoje a gente vai fazer isso com a oração. Mas eles são muito pequenos para entender sobre oração. Às vezes nós evitamos sim determinados assuntos porque a gente pensa, mas eles são muito pequenos. Só que talvez o problema não seja o assunto em si, talvez seja a maneira de como nós estamos ensinando. Óbvio, né, gente? Eu não vou explicar para uma criança de 3 anos uma oração da mesma maneira que eu explicaria para um adulto, né? Mas eu posso ensiná-la assim: Deus me ouve, né? Eu posso conversar com Deus, eu posso agradecer, eu posso contar quando eu estou triste, eu posso orar por alguém, né? Então, são coisas simples que faz o sentido para ela. Isso ela consegue começar a experimentar. E aqui entra, gente, uma distinção muito importante. Não precisamos esperar uma oração bonita daquela criança, sabe? Aquelas palavras eloquentes, que tem adulto que é assim, né? Não, a gente não precisa esperar isso. Uma criança dizer, Jesus, cuida da minha mamãe, amém? Gente, é a coisa mais linda, isso é uma oração, já é uma oração. Então não corrija quando ela não falar bonito, ajude a construir, sabe? Essa relação de proximidade com Deus, de intimidade com Deus. Esse é o objetivo da nossa missão. A própria Bíblia nos mostra que a criança ela não está à margem daquilo que Deus está fazendo. A gente pode olhar, por exemplo, a história linda que eu amo, a história de Samuel. Ainda menino, ele ouviu Deus chamando o seu nome. E antes mesmo de Samuel, nós temos a Ana, que derramou diante de Deus aquilo, né, que estava em seu coração, e depois Samuel cresceu, aprendendo a servir ao Senhor. Podemos lembrar também, na nossa ministração, daquele menino que entregou seus 5 pães e os 2 peixes. Jesus poderia ter realizado aquele milagre de qualquer outra maneira, mas aquela criança aparece participando do que Deus ali estava fazendo. Então, não vamos tratar nossas crianças apenas como os crentes do futuro, ou eu ouço muito, a igreja do amanhã, né? Elas podem aprender hoje a buscar, a agradecer, a confiar, a servir e a conversar com Deus. Essa seria a nossa primeira atividade na prática. Então, você vai pegar um pote, se possível transparente, e algumas imagens, tá bom? Como família, o desenho de uma casa, né? E pessoas doentes, né? Pode ser o desenho, alimentos, de um coração, do planeta, né? Do mundo, da igreja. Podemos colocar também uma imagem de agradecimento. Porque assim, gente, para os pequenos, especialmente de 2 a 4 anos, a imagem vai ajudar muito. Então, você vai colocar essas figuras dentro do pote, né? E aí, vai fazer toda aquela dinâmica de cada criança tirar uma figura. Então, vou dar um exemplo. Tirou da família. Vamos conversar com Deus sobre a nossa família? Deixa ali a criança falar um pouco quem mora com ela, sabe? Faz aquela dinâmica para ficar mais bacana, que as crianças também consigam participar. E aí faz uma oração com uma frase: Jesus, obrigado pela minha família. Tirou o alimento? A mesma coisa: Jesus, obrigado pela nossa comida. Tirou alguém triste, né? Conforme você vai rodando, a criança vai escolhendo: Jesus, cuida de quem está triste, cuida de quem está doente. Então, percebam que a criança começa a descobrir que a oração não é só Deus me dá, né? Conforme a gente muitas vezes é acostumado.
Ela aprende a agradecer, a olhar para o outro, né, para a família, e tem uma dinâmica simples, tá? Que dá para trazer esse ensinamento, eu tenho certeza que eles vão gostar. Essa, sem dúvida, é a que eu mais gosto. Você vai fazer 3 plaquinhas: sim, espere e não. Essa vivência, especialmente eu gosto dela, ela é boa, muito boa a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, porque nós precisamos ensinar uma coisa. Eu falo que foi uma coisa que eu aprendi, foi um diferencial meu com Deus. Deus ouve as nossas orações, mas isso não significa que Ele fará tudo o que exatamente a forma de como a gente está pedindo. Às vezes a resposta vai ser sim. Às vezes a resposta vai ser espera, aí você vai mostrando os cartões. E algumas vezes aquilo que queremos não é aquilo que Deus tem para nós. E aí a resposta vai ser não. Então, dê um exemplo infantil. Imagina que uma criança diga, né? Aí você vai usar ali como exemplo: Deus, eu quero muito, mas muito esse brinquedo. Aí você utiliza o que tá muito na moda, essas motinhas elétricas que essas crianças querem ficar andando, algum videogame, usa alguma coisa que tá na moda aí. Ela pode conversar com Deus sobre isso, é claro que ela pode, sabe? Falar desse desejo do coração dela. Mas a oração não transforma Deus numa máquina de fazer brinquedo. E aqui eu usaria Jesus no Getsemane, porque é o exemplo assim mais forte para a gente corrigir essa ideia de que oração é obrigar a Deus a realizar a nossa vontade. Jesus também fez um pedido, né, ao Pai diante de algo muito difícil, mas terminou colocando o quê? A vontade do Pai acima da sua própria vontade. Então, nós podemos ensinar com uma frase simples, sabe? Que você pode até deixar já impressa, pode usar até um desenho para enfatizar: Deus, eu posso pedir, mas também eu posso confiar. Essa é uma forma infantil de chegar a uma verdade bíblica muito maior. Nem sempre Deus vai responder com sim. É difícil, né? Eu falo isso como a gente adulto. Quantas vezes Deus já falou um não pra mim e foi na base de choro, né? A gente muitas vezes quer se tornar como uma criança mimada, de bater o pé. Não, Deus, eu não aceito, mas Deus sabe o que é melhor pra gente. E nada melhor do que a gente ensinar isso também pra criança. Aqui parece uma pergunta importante. E às vezes a gente ensina. Assim, Jesus falou que tudo que pedimos em seu nome, Ele fará. Só que a gente para por aí, né? E para uma criança, e eu digo assim, até mesmo para um adulto, isso pode soar mais ou menos assim. Bom, vamos lá. Se eu terminar a minha oração dizendo em nome de Jesus, né? Deus tem que fazer. Mas, gente, em nome de Jesus não é uma senha mágica para a gente colocar no final da oração. Não é isso. Por exemplo, eu quero isso, mas em nome de Jesus é igual o quê? Deus precisa me dar. Pronto, acabou. Orar em nome de Jesus, ele envolve orar de acordo com quem Jesus é, confiando nele e buscando a vontade de Deus. Olha a complexidade disso, gente. Olha o ensinamento maravilhoso disso. Então eu complementaria com 1 João 5,14. A confiança cristã na oração é pedir segundo a vontade de Deus. Então, transforme a teologia numa frase infantil. A gente precisa de fazer a criança entender isso. Por exemplo, Jesus, isso é o que eu quero, que a criança vai orar pedindo o que ela quer, mas eu confio no que o Senhor sabe o que é melhor. Essa frase é excelente, até mesmo para os maiores, tá bom? Porque ajuda a compreender uma coisa assim que pode parecer uma teologia, mas não é. Eles começam a entender que a vontade de Deus é melhor na nossa vida, mesmo muitas vezes a gente não entendendo. É preciso deixar aqui uma observação para as nossas crianças autistas e também para as crianças que não utilizam a fala, né, como a principal forma de comunicação. Não condicione a oração à fala, tá bom? Isso é muito importante a gente explicar isso direitinho. O que você pode fazer? Você prepara alguns cartões, sabe? Alguns cartões como obrigados, pode colocar um coração, como ajuda, família, triste, feliz, doente, Jesus, né? Mostre 2 ou 3 opções, né, para a criança. E você pode até perguntar, por que você quer orar, né? Aí a criança aponta, por exemplo, para a família, né? E o ministro ali vai dizer, olha, você escolheu a sua família, né? Vamos orar juntos, né? E ali você começa a oração. Então, você faz uma oração curta, tá bom? Nada aquela oração longa, uma vigília ali, não. Então, assim, para as crianças autistas, esses apoios visuais, gente, uma linguagem mais simples, essas transições previsíveis e o respeito às diferentes formas de comunicação pode favorecer muito a participação lá no ambiente da igreja. Aí eu acrescentaria também, sabe? Se, porventura, essa criança utiliza alguma prancha ou dispositivo de comunicação, né? Que tem algumas crianças que já vão para o ministério infantil assim, não tira o recurso na hora da oração, tá bom? A comunicação, ela continua sendo comunicação, tá bom?
Independente, ela tá ali diante de Deus, então deixa ela fazer a comunicação do jeito dela. E não obrigue a criança a fechar os olhos, ajoelhar, juntar as mãos ou permanecer imóvel para considerar ali que ela tá participando, tá bom? É uma dica. Ministros, talvez a maior coisa que podemos fazer não seja orar pelas crianças e começar a orar com as crianças. Então, assim, dê espaço, tá bom? Talvez uma oração vinha com 3 palavras apenas. Talvez a criança agradeça pelo cachorro, talvez peça pela mãe, né? Talvez vai pedir um brinquedo e por aí vai, sabe? Tá tudo bem, não tem problema. Nós ali, a gente tem que entender que nós estamos ensinando relacionamento. Então, assim, quando vier, por exemplo, tia, eu pedi e Deus não fez, porque vai aparecer frases assim na sua aula. A gente não precisa responder assim, então, Gabriel, mas você não teve fé suficiente, né, Gabriel? Não, gente. Muito menos prometer assim. Não, Gabriel, faz o seguinte, continua orando que Deus vai te dar. Esse é um erro. A gente pode dizer o seguinte, Gabriel, Deus ouviu você, né? Vamos continuar, né, confiando nele, Gabriel, né? E mesmo quando a resposta, Gabrielzinho, for não, e não é o que a gente esperava, Deus sabe o que é melhor para você. Porque assim, a oração não ensina a criança a controlar Deus, a oração ensina a criança a confiar em Deus. Esse é o ensinamento principal que a gente tem que passar para eles. E talvez esse seja um dos ensinamentos mais importantes que podemos plantar enquanto elas ainda são pequenas. Então, gente, se eu pudesse resumir essa aula em uma frase, eu colocaria assim, eu posso pedir, né? Deus me ouve e eu posso confiar na resposta dele. Existem vários recursos na internet que vão ajudar vocês, porque conforme eu informei, criança é visual. Ela precisa de um visual para compreender melhor a história, tá bom? Então tem vários recursos que você consegue imprimir a imagem. Por exemplo, o pote mesmo, você não vai gastar, gente. Se a gente for ver, tem várias coisas que a gente come em casa, que é pote de vidro, que a gente pode ali estar utilizando. As imagens você pode colocar lá dentro. Mas também eu deixei aqui no link alguns materiais que eu encontrei. Tem lá na Shopee, são materiais já pronto. Por que eu falo isso? Porque, gente, eu sou professora de educação infantil, mas eu não tenho habilidade nenhuma para fazer cortes, sabe, mexer com EVA, essas coisas eu não tenho. Gente, eu não sei o que aconteceu, que as professoras todas trabalham comigo, mas tem uma desenvoltura, um dom, eu não tenho. Então o que eu faço? Eu gosto de comprar as coisas prontas. Isso me ajuda muito, porque existem muitos materiais que a gente encontra na internet, que é material digital, que você imprime e monta, eu acho super válido, são até mais baratos, são bacanas. Mas são materiais que com o uso ele vai desgastando, você tem que ir montando de novo. E muitos materiais, eles têm uma durabilidade maior. Esse que eu trouxe daqui embaixo foi alguns achadinhos que eu achei que me ajudaram muito. E assim, gente, você ministro, não tenha medo de repetir a aula. Criança dessa faixa etária precisa de repetição. Fala, nossa, mas eu já falei de oração, vou falar de novo. Sim, fala de novo. Pega o tema oração e divide um tópicos para um mês inteiro ou até para 2 meses ensinando oração. Então, um domingo, ou a sua escala. Hoje o foco da nossa oração vai ser mais agradecimento. Hoje a gente vai orar pelos missionários. Hoje vamos orar pela nossa igreja. Hoje vamos, sabe? E aí você pode dividir em tópicos. Então, não tenha medo de falar, mas eu vou usar esse recurso de novo. Gente, a criança, ela precisa de repetição. A criança não vai ficar assim, mas de novo tinha esse recurso? Não, por ela já conhecer, ela vai gostar mais ainda. Então, não se prenda a tentar fazer coisas diferentes. Muitas vezes o menos é mais. Então, uma dica. Então, esses materiais que eu deixei aqui no link, eu creio que vai ajudar vocês, depois vocês dão uma olhada. E tem a Bíblia de recursos da PEC. Gente, é essa. Todos os meus vídeos eu deixo esse link, porque essa Bíblia, pra mim, é uma das melhores. Acho que todo ministro tem que ter essa Bíblia. Fora os planos de aula que já estão na Bíblia, todos os estudos que tem lá, que vão ajudar muito você, tá bom? Que trabalha com crianças. Então, tem o link da Bíblia da PEC e o link todos os recursos de oração que você pode trabalhar no seu Ministério Infantil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem isso em prática, tá bom? E se possível, comente aqui, né, qual foram as dificuldades, como que foi a aula, aí vocês comentem aqui comigo. Deus abençoe vocês.